Não, vou apresentar sozinha, porque o Lucas tá trabalhando, né? Daí ele achou que ele ia conseguir um tempinho ali, um intervalo para apresentar, mas daí não rolou, né? Tá, então, ok. Então, você pode começar, tá bom? Depois eu dou os recados para vocês e falo da prova. Tá bom, meu bem? Ah, então tá bom. Só um pouquinho, prof, que eu tô ligando o computador, que ele desligou. Aí eu vou ligar de novo e já apresento. Então, enquanto isso, eu vou dando os recados. Eu gravei ontem um vídeo, eu já postei lá para vocês, assim, repassando todos os materiais que tem lá e tal. Logicamente que tem bastante artigos e tudo, vocês não precisam estudar tudo. Vocês podem estudar os slides e alguns artigos que fundamentam os slides, porque eu passei bastante material para vocês, tá? Mas, assim, para vocês terem, para pesquisa, depois vocês irão fazer estágio, né? Se alguém escolher estágio institucional ou em escola, em alguma coisa assim, vocês já têm bastante material lá para pesquisa, tá bom? Então, pode começar, dona Jéssica. Tá Enquanto que bom, ela não prof. começa, já vou falar. A prova, então, de vocês vale 4, o trabalho 2, a nota de participação 1, o PI e a prova interdisciplinar vale 3. Tá? Então, a prova são 10 questões. Eu não lembro se eu coloquei questão discursiva, eu acho que não. Eu não tenho certeza. Não lembro, meu Deus, deu até o branco, de tanta prova que eu postei naquele AVA. Tá? Mas podem começar aí. Deixa eu só pegar aqui. Vocês já mandaram lá no meu e-mail, Jéssica, o material? Prof, se eu não me engano, o Tice mandou já mesmo naquele dia, na quarta-feira passada. Tá, mas olha, eu estou com tanto e-mail, eu recebi tanto TCC. Depois, se vocês puderem mandar novamente lá no meu e-mail, para eu Tá já. bom, prof. Pode deixar que eu peço para ele mandar de novo. É, porque, olha, é uma pilha de TCC lá, tá uma confusão aquele meu e-mail, que eu até andei gravando aula errada. Ai, gente, tomara passar essa semana e semana que vem, né? Que são as piores. Tem que manter a calma, tomar chá de camomila e manter a calma, não adianta ficar nervosa. Pode começar. Tá, aqui eu já lancei a tua nota. Acho que eu já lancei, a Jéssica. Isso. Eu já lancei a nota. Não Pode tô dando começar. para ouvir, né? Eu vou aumentar aqui o volume, só um pouquinho. Tá. Não está dando, Jéssica? Não tá compartilhando o som, prof. Ah, Agora ele compartilha o vídeo, mas não compartilha o som. Deixa eu ver lá isso. Tá certinho.
Não sei. Ô, Jéssica, você quer que alguém lhe ajude? Porque eu realmente não sei mexer. Não, prof, na verdade, já chamei universitários, né? Já falei pro meu namorado, vem e me ajude. Mas no momento tá realmente difícil. Ele disse que vai tentar parar e começar de novo, porque não tá rodando o som mesmo. Ah, tá. Não, mas não faz mal, roda os slides, assim, pelo menos. Não tem problema. Depois você pode mandar para os teus colegas para eles assistirem. Entendeu? Não tem problema nenhum. Então tá bom, prof, eu vou tentar só mais uma vez, daí se não der, eu rodo os slides normal. Daí roda os slides, Não tem problema. Oi, eu sou o Lucas. Eu e a Jéssica vamos apresentar o trabalho do projeto integrador. O tema é Psicologia Social e Ensino à Distância e as Desigualdades Sociais. Nossa orientadora foi a professora Edmarise Barney e a nossa matéria escolhida foi a Psicologia Educacional. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Psicologia Social. Ela se tornou uma especialidade reconhecida pelo Conselho somente em 2007, pela resolução número 13. Ela define que o psicólogo ele propõe ações no âmbito social e intervenções. Então, ele pode atuar em diferentes áreas, em centros comunitários, no meio ambiente, educação, no lazer, organizacional, e por aí. São várias intervenções diferentes que podem ser realizadas nessa especialidade. Bem, a resolução número 3 de 2016 alterou a resolução de 2007 e incluiu a psicologia em saúde como uma especialidade. Então, somente em 2016, a psicologia em saúde se tornou uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu vou falar para vocês sobre a educação à distância e a percepção social do outro no ambiente virtual de aprendizagem. A gente percebe que na comunicação mediada por tecnologia há uma perda significativa da linguagem corporal, ou seja, do ato de interagir, como o olhar, a expressão facial, a postura, os gestos, entre outros elementos. E muitos pesquisadores têm defendido a importância dos estudos sobre a promoção de espaços de interação virtual que facilitem a aprendizagem colaborativa. Nesse contexto, ganha relevância o conceito de presença social, que é um termo da psicologia relacionado à percepção do indivíduo sobre a maneira como ele se sente na interação dos outros. Agora vamos falar sobre a aprendizagem colaborativa na internet. A oferta das atividades de aprendizagem por meio da web é muito diversificada, incluindo desde materiais de autoinstrução até videoconferências em tempo real. Ou seja, desde atividades sem qualquer interação entre as pessoas, ou até aquelas que exijam interação constante. Enfim, a tecnologia pode ser utilizada tanto em uma abordagem tradicional, que é a transmissão mecanicista que a gente já conhece dos conteúdos, né? Como de formas mais inovadoras, explorando criatividades, características da própria tecnologia. E hoje em dia a gente tem muita abertura com isso no modelo EAD. Pode passar, Nico. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o AVA, que é algo que a gente já conhece muito bem na Uniandrade, que é o ambiente virtual de aprendizagem, que ele é parte visível do todo arcabouço tecnológico utilizado para dar suporte à realização do EAD. É por meio dele que são disponibilizados todos os conteúdos, cursos e aulas, promovendo a interação entre os participantes, né, os alunos e os professores. E é por meio do AVA que a gente tem toda a nossa interação social hoje, né? A interação tanto com os colegas quanto com os professores e tudo isso. Bem, nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Então, desde o início da nossa vida, da nossa infância, quando somos bebês, procuramos nos relacionar com outros seres humanos.
Então, desde pequenos, nós somos acostumados, de certa forma, em nos relacionarmos com seres humanos e com outros, com familiares, com amigos, na escola, no trabalho. E quando você passa para o EAD, as relações sociais, elas mudam completamente. Por mais que hoje em dia nós estamos acostumados com a tecnologia, temos que nos acostumar com a tecnologia, com WhatsApp, telefone, mas o contato no aprendizado online é muito diferente. Então, isso, de certa forma, atrapalha no aprendizado, porque nós tivemos que nos reeducarmos a forma que socializamos. Então, isso afetou muito o nosso aprendizado no EAD. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdades sociais na aprendizagem à distância, né? É fundamental a gente citar as desigualdades. Como a pesquisa do IBGE cita, 40% dos domicílios no Brasil não possuem banda larga. Então, é algo que, às vezes, para nós mesmos parece básico, mas 40% é quase metade da população não tem esse acesso. Muitas vezes só pelo celular. Então, o acesso pela internet, né? Então, e principalmente em população de baixa renda, eles têm muito menor acesso à internet. Então, isso fica bem claro. Levantamentos realizados no estado de São Paulo apontam que mesmo famílias com acesso a essa tecnologia, com acesso ao AVA, com acesso à internet, a frequência nas aulas remotas foi menor que 30%. Então, a gente vê como isso não estimula os alunos a irem para as aulas, né? Então, é algo que desmotivou muito os alunos, o ensino à distância, pelo que a gente acabou de falar, pelas relações sociais. Isso afetou muito, a gente não tem o contato com os professores, com os colegas, e isso desestimula, de certa forma. Então, nós precisamos procurar outras alternativas para estimular os alunos a terem vontade de estudar no EAD. E foi isso nosso trabalho. Obrigado e até a próxima. Então, pessoal, quer complementar, Jéssica? Fique à vontade. Ah, não, prof, só dizer que eu gostei muito de fazer esse trabalho, porque apesar de ser algo que a gente já sabia, né, que a gente já falava bastante, a gente conseguiu ver dados, né, isso foi super importante, foi bem legal. Eu acho que a área da educação está cada vez chamando mais minha atenção, e esse trabalho serviu para complementar tudo, assim. E não sei se vocês sabem, mas, né, tem muitas pesquisas apontando cada vez mais o crescimento da questão da educação, né? Porque cada vez mais nós temos jovens e adolescentes com problemas, né? Então, eu vejo assim que nós não teremos outra saída, né? Logo, logo, isso vai ter que ter um movimento aí para que realmente se tenha psicólogos. Eu vejo lá na PAI, né, os problemas que nós temos lá. Nós temos um psicólogo, né? Eu trabalho mais como psicopedagoga, né? Na área mais do processo de aprendizagem. E realmente, né? Claro que nós acabamos trabalhando tudo, né? Mas é bem complicado, né? Então, e assim, a área da psicologia é uma área que tem avançado significativamente, infelizmente, por essa crise existencial que as pessoas estão vivendo. Elas buscam terapias alternativas, terapias milagrosas, mas elas acabam percebendo que essas terapias alternativas, essas terapias milagrosas, elas não salvam ninguém, né? Elas são paliativas. E que realmente, cada vez mais, né, nós precisamos aí de profissionais com competência nessa área. E a educação, ela é a base de uma sociedade. Ela é a base de uma sociedade. Então, não tem
né? Não adianta fugir disso, e é isso que nós temos que cobrar. É isso que nós temos que cobrar da sociedade como um todo, de quem está no poder também. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, assim, ó, eu gravei ontem à noite um vídeo e eu explorei todo o material que eu passei para vocês. Logicamente, que vocês vão ver, meu Deus, professora, quanto material, mas assim, é mais os slides. Vocês já conhecem o meu estilo de prova, tá? Que são questões reflexivas das nossas discussões. Eu vou dar uma repassada nos slides agora. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Não? Não, prof. Tá? Então, tá tudo lá, tá? Se der problema, vocês têm todo o material. Se der problema no AVA para assistir às aulas, as aulas estão todas gravadas no meu canal do YouTube. Tá? Então, dá para... E assim, ó, a prova, vocês têm um tempo para fazer, então não precisam se desesperar. Vamos ver aqui. Então, tem vários artigos, tem alguns artigos ali que eu não... O meu computador está bem ruim, viu, pessoal? Eu estou torcendo para que ele sobreviva até semana que vem. Ele está precisando de uma faxina igual a minha casa. A minha casa está largada, né? Porque alguma coisa você deixa para trás. Não tem como dar conta de tudo. Então, aqui, ó. Vamos começar aqui. Tem vários slides, tá? Então, vocês podem estudar pelos slides. E daí, quem quiser, né? Quem não lê os artigos, né? Daí tem os artigos de acordo com os slides. Então, lá, por exemplo, na questão de Paulo Freire, eu coloquei 2 artigos. Não precisa, né? Pode ler um só, ou pode procurar outros vídeos. Todas as aulas eu coloquei algum vídeo para vocês assistirem. Então, tem bastante material. Quem acompanhou as aulas, quem esteve aqui presente, conseguiu aí estudar, né? E o material que já estava no AVA, ele ficou como um complemento, porque ele tinha mais relação com a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, não da educação. Porque ele é um material mais voltado para as licenciaturas. Então, nas licenciaturas, os professores, o curso de pedagogia não tem essas disciplinas mais específicas que vocês têm. Então, nós estudamos, elas têm lá uma disciplina que se chama Psicologia da Educação, e daí se trabalha tudo, trabalha psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, da educação, e é o que tem, né, no curso de licenciatura. Tá ok? Bom, nós trabalhamos um pouco dos valores, das nossas atitudes dentro da escola, da nossa postura. Eu não vou poder, eu só vou poder ficar mais ou menos até 10h10 por aí, porque eu vou ter que trabalhar mais cedo hoje. Antes, quando eu trabalhava lá na Uniandrade, ficava tudo fácil. Lá perto, né? Meu Deus, referência está errado. Referência. Cada vez que você olha um slide, você acha erro, gente. Até artigo, né? Eu tenho uns artigos publicados há anos já. Há bastante tempo, lá em 2008. Outro dia eu fui olhar eu falei, meu, como tem erro. E passa, alguém lê, alguém corrige e ainda fica. Vamos arrumar isso aí.
Aqui tem as referências, né? O que é ética? A ética é uma reflexão, é a teoria, e a moral é a prática, tá? Então, aqui tem o estudo, a moral, a ética, a questão pessoal, profissional, social, familiar, tá? A questão aqui de como deve ser a nossa postura dentro da escola, né? Termos cuidado, termos uma postura ética, respeitarmos as diretrizes daquela escola, a postura daquela escola, como eu já falei. Cada escola tem a sua cultura, né? Cada bairro, cada situação tem a sua ética, a reflexão abrange aqui a ética, a situação, a questão dos costumes, dos princípios, da complexidade, né? Eu gosto muito do Edgar Morin, porque ele traz essa questão da complexidade planetária, desse cuidado que nós temos que ter. Eu acho bem interessante, bem pertinente assistir o vídeo da queda do Muro de Berlim, as formas de juízo, as regras, os princípios. E daí, na escola, entra-se muito nessa questão do que é certo e o que é errado, o que é uma verdade e o que não é. As sanções, o ponto de vista, as particularidades, as questões gerais, a ética, o valor, o comportamento profissional. Né? Vocês sabem que é uma coisa que eu pego bastante no pé dos acadêmicos. E assim, né, eu tenho encontrado algumas resistências em relação a alguns acadêmicos. Nós temos que entender que existe uma distância entre o que eu penso, o que eu acredito e o que o mercado exige. Então, nós temos que fazer essa análise, hein? Que modelo de profissional que esse mercado deseja. Moderação, equilíbrio, confiança, respeito, atitudes, organização, integração, as oportunidades, o saber ouvir, os laços de simpatia, de amizade, de cumprimento das normas, da valorização, do estímulo das nossas ações, do assédio moral, que hoje está bem sério, o absenteísmo, desmotivando os conflitos. Outro dia me chamaram para uma reunião para falar de pessoas, negócios que não cumprem horário e tal, né? Mas é o que eu falo, chama a pessoa, né? Não precisa chamar o grupo. Combater o assédio moral. Hoje nós temos um problema muito grave ainda em relação à mulher, tá? E eu digo, a mulher ela precisa se proteger. E aí ela precisa trabalhar o quê? O poder egóico, o empoderamento dela, para não cair, né, no papo do vigário. Né? Aqui o assédio moral, né, o assediador, que é o todo-poderoso, mas quem permite ser assediado também precisa de tratamento. Tá? Então, esse aqui é um slide que traz essa questão do assédio moral, da ética, né, que nós discutimos bastante essa questão. Aqui, a questão da criança e do adolescente, a definição de saúde. Então, nós precisamos também, enquanto psicólogos escolares, termos esse olhar, em relação aqui à saúde, ao desenvolvimento físico-social. O conceito de saúde mental, a neuroplastia, as mudanças, a plasticidade. Então, essa importância da educação se pautar no desenvolvimento também
neurológico, na saúde física, mental, intelectual desse estudante. A questão da epidemiologia, o preconceito, a culpa, o apoio, os transtornos mentais, a dificuldade financeira, o uso de substância, tentativas. Então, é necessário que nós saibamos trabalhar em relação à depressão, o uso de droga, à violência. Tem muitas meninas aí, adolescentes, tendo relacionamentos abusivos, pessoal. Tem crescido significativamente. Às vezes, aonde menos nós achamos, tem relacionamento abusivo aí. Então, por isso que a escola precisa trabalhar os temas transversais contemporâneos, a questão da gravidez, da amizade, do relacionamento, do namoro, juntamente com a família. Suicídio, a questão do suicídio, da depressão, aí a questão da religião, das tendências. O que leva esse adolescente a querer dar um fim na vida dele? Onde é que eu ouvi uma criança de 5 anos? Eu não sei, olha, não sei onde é que eu fui, que eu ouvi, alguém me contou. Uma criança de 5 anos tentou se matar. Não vou dar detalhes, porque eu não lembro se fugiu da minha cabeça aqui. A questão da comunicação, da esperança, da orientação familiar, do encaminhamento, a automutilação, que nós já estudamos, a autolesão, a ingestão, o manejo da automutilação. Então, tem muita coisa, às vezes, por trás daquele capuz, por trás daquela carinha, daquela criança, daquele adolescente, coisas absurdas, às vezes, acontecendo. Então, por isso que a escola precisa trabalhar a questão do desenvolvimento interpessoal, as relações, a alteração de comportamento, agressividade, irritabilidade, isolamento, oposição, sonolência, desatento, redes sociais, a questão do Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Eu não uso Twitter, não sei como é que é. Aqui a questão da mídia, da subjetividade, essa influência negativa da mídia, do cyberbullying. Tá? Então, tem todo esse material. Aqui tem um resumo do cyberbullying, o que ele é, o que é o bullying, como é que ele ocorre, as causas, a limitação, as consequências, a depressão, isolamento, a autoestima, como evitar, como que acontece. Aqui a questão das dificuldades de aprendizagem. Então, o que é uma dificuldade, o que é um transtorno e o que é uma deficiência. Então, a dificuldade de aprendizagem, esse estudante ele não tem laudo, ele não tem um laudo. Tá? Ele não tem um laudo. Tá? Mas ele tem uma dificuldade numa área específica. Agora, o transtorno, não, ele terá que ter um laudo. Porque o que é o transtorno? O transtorno é uma disfunção neurológica que vai afetar o sucesso dele na escola, ou não. O transtorno não tem cura. Dislexia, dislalia, descalculia e as deficiências, que também entram as altas habilidades e a superdotação. O normal e o patológico. O que é aprendizagem? É a capacidade de processar, de armazenar, de investigar.
os processos sensoriais, neurológicos, psicomotores, psicológicos, os processos cerebrais, a prontidão, a maturação intelectual, social, emocional, o desejo de aprender, a aprendizagem, então, o armazenamento, a integração, a formulação, o sistema nervoso periférico. Aqui nós temos o hemisfério esquerdo, a leitura, a linguagem, a escuta, a associação auditiva. O hemisfério direito, qual é o papel dele? As relações espaciais, as figuras, a criatividade. Aí aqui vai falar sobre os transtornos de aprendizagem, a dislexia, que é um distúrbio na leitura, o rendimento escolar, que vai atrapalhar. Daí aqui traz todas as características, os transtornos de matemática, a questão das habilidades linguísticas, perceptuais, a descalculia, quais os sintomas aqui, as soluções, né? O que nós podemos fazer e trabalhar na escola, desenvolver, criar projetos, acompanhar, criar oficinas, verificar se esses estudantes vão para uma sala de recursos ou não, fazer todo o acompanhamento, o reforço necessário, né? Quem não aprende, que problema tem, que causas tem, que encaminhamentos eu tenho que fazer, como que nós vamos trabalhar essa flexibilização curricular, a velocidade de aprendizagem, as estratégias. Então, aqui tem aí todo um material aí, explicando aí para vocês. E tem a aula gravada. Da ética eu já fiz. Aqui tem um slide que vai falar sobre a questão da criança e do adolescente. Acho que esse eu já falei. Esse eu já falei. Aí tem o outro slide que vai trazer a questão do Bauman, né? Do Bauman e do Edgar Morin. Tá? Então, aqui, a complexidade e a liquidez da sociedade. Então, nós temos uma sociedade líquida, frágil, de trabalho, de metas. Então, o Bauman vai trazer essa questão da superficialidade nas relações. E Morin vai nos trazer o quê? A complexidade da realidade. Antropossocial, a microdimensão, a macrodimensão, que é o conjunto da humanidade planetária. Aqui, né, a diversidade, as diretrizes, as posições, a questão da coerência, da arbitrariedade, das violências, garantir um ambiente, né, de sensibilidade moral, a convivência social, as implicações, a ética, o espaço aqui de participação. O Brasil é um país laico, aqui nós trouxemos a questão da discussão religiosa, que ele deve ser um ponto facultativo e deve proporcionar aí, trabalhar todas as manifestações religiosas, a pluralidade religiosa, ok? A competência, a biografia aqui do Edgar Morin, os 7 saberes, para a área da educação, que é o conhecimento, a ética, o conhecimento pertinente, enfrentar as incertezas, a condição humana, a compreensão, ensinar a identidade. Aqui tem um resumo desse artigo, que aqui no Brasil virou livro, a teoria da complexidade, então a política, a técnica, a ética, o universo, fazer, o saber, o conviver. Aqui nós temos a desordem, as interações, a organização e a ordem.
Então, nós vivemos sempre nesse ciclo, sempre reaprendendo o pensamento complexo, a lógica clássica, né? E a questão do pensamento simplificador aqui. Aqui o quadro, né, explicando essa desordem, o pensamento complexo, o que, que ele é, o que, que é uma razão, o que, que é um demes, a questão da densidade, né, o diálogo, a questão da causa e do efeito. Então, lógico, né, o ser humano está aí pagando a causa e o efeito que ele fez para a questão planetária. A totalidade, né, será que 2 mais 2 é 4? Então, essa teoria do pensamento da complexidade, ela não vê as partes, mas ela vê o todo. O homos, né, a razão, o que é a razão? É o mecanismo da mente, do cérebro. O que é a racionalidade? É o esforço, os meios. O que é a racionalização? É o efeito, a razão, os conjuntos. O tetagrama, que é a desordem, a ordem, a integração e a reorganização, o sistema vivo. Aqui ele faz uma comparação entre o tetagrama organizacional proposto por Edgar Morin, a questão da desordem, ordem, integração e reorganização, com a questão da teoria piagetiana, aonde Piaget coloca que o processo de aprendizagem ele vai se dar por onde? Pela assimilação e acomodação. O que é assimilação? É quando eu estou ali tentando. O que é acomodação? Quando eu acomodo. Né? Quando eu acomodo. Tá? Quando eu acomodo. Só um pouquinho aí, pessoal. Só deixa. Desculpa, que era um aluno ali de banca, tá desesperado. A banca é só à noite, né? Os alunos já começam a ficar desesperados. Não parava de ligar. Então, aqui, ó, a assimilação, né? Então, é quando eu estou ali tentando aprender, quando eu aprendo, eu acomodo, e daí, quando eu vou tentar uma nova aprendizagem, eu vou tentar novos esquemas, e assim eu vou indo. Então, por que eu tenho que trabalhar os professores? Então, feliz do país que investe bravamente na educação e na formação dos professores. Aqui nós temos a questão da organização, da produção, das relações, a transdisciplinariedade, que é uma prática pedagógica inovadora que nós discutimos bastante aí. Aqui a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade, esse antagonismo humano que vivemos, do sábio ao louco, trabalhador a lúdico, empírico, imaginário, e assim as referências. Tá? Pessoal, não vai dar tempo de eu explicar detalhadamente. Eu vou dar uma repassada mesmo nos slides, tá? Aqui é sobre a questão da escola e da família. Opa, aqui não deu. Então, aqui nós também discutimos bastante esse assunto sobre a escola, a família, a sociedade, os modelos de família, sobre a Constituição Federal, sobre a criança, o adolescente, a ECA, o ECA, os modelos de família, de pais. Tá? Então, tem aqui o material, a questão dos pais, dos professores, o papel de cada um, trabalhar essa questão da educação sexual, política, religiosa e moral.
discutir, abrir espaços, os aspectos da dinâmica familiar, qual é o papel da escola e qual é o papel da família, a questão da saúde, o programa da saúde na escola, as diretrizes, se acompanhar esse estudante juntamente com a unidade de saúde, fazer um trabalho juntamente com o professor de educação física, a questão da prevenção primária, que é a base de tudo, investir em prevenção primária é fundamental, nós evitamos muita coisa para que não adentramos na secundária e na terciária, a dimensão da promoção da saúde, aqui a dimensão epistemológica do conhecimento, a questão teórica, as alianças, os projetos políticos que você pode estar fazendo com as comunidades acadêmicas. Hoje, as clínicas, escolas, elas têm atendido muita gente, mas eu penso que elas não deveriam de ficar só no atendimento, mas criar programas, trabalhos, né? Eu acho que fica um trabalho meio fragmentado, o atendimento clínico, sem uma rede maior, eu acho que daria para melhorar bastante isso aí. A desnaturalização, a dinâmica, as relações, e aqui as referências. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês vão perguntando, eu estou dando uma repassada, tá? Aqui a questão da indisciplina, vocês têm a entrevista com o tá? A entrevista com o Joey Garcia, ele traz uma visão bem interessante, porque ele faz algumas reflexões, né, que muitas vezes o estudante ele não é indisciplinado, tá? O estudante não é indisciplinado. Aqui, ó, as recomendações, manter silêncio, né, o cala-boca. O estudante tem que ficar o tempo inteiro sentado. Tem tanto espaço, às vezes, na escola, né, para ele brincar, para trabalhar, para ele criar, para ele inventar, né, fica lá naquela cadeira. Lá. Então, aqui o recreio, né, a questão da instituição verificar realmente o que é uma indisciplina e o que não é. E o que é uma incivilidade. Não é uma manifestação de violência, mas sim pequenas agressões. Eu vou lá e dou um tapinha em alguém, por exemplo. Falo agressivamente com alguém. Então, as conversas, a impolidez, o andar pela classe, as provocações, os objetivos impróprios. A questão aqui. Às vezes, essa incivilidade vem já do quê? De uma ansiedade, de uma depressão, de uma baixa estima. Dessas dificuldades. Ai, esse meu mouse. Ó, agora ele está falhando. Às vezes o barato sai caro na questão. Agora ele não vai. A questão aqui. Da qualidade das relações do professor com esse aluno, qualidade da aula, a relação do aluno, a indisciplina, a gestão, a postura, a linguagem, as acusações, a disputa, a questão aqui de trabalhar princípios de boa convivência, obediência, respeito, ordem, desobediência, falta de respeito. O que é obedecer? Trazer essas discussões aí para a escola. Indisciplina, família, escola e sociedade. Então, são temas
que precisam ser discutidos amplamente, né? O que é indisciplina para a família? O que é indisciplina para o professor? Aqui a música que nós trabalhamos, do Gabriel o Pensador, as causas, o problema com os professores, a sociedade, os mitos. Então, esse tema é um tema que deve ser discutido, aquilo que eu já disse. Nós não temos uma receita. E, muitas vezes, quando a escola ela não dá conta, o que ela faz? Ela começa com um discurso ameaçador contra essa criança e esse jovem. É ameaça. Não estuda que vai acontecer isso, não faz isso que vai acontecer aquilo. E a família também começa a ameaçar. E nós sabemos que a ameaça não dá resultado, que gritos não dá resultado, que espancar não dá resultado, mas sim o diálogo, o debate dessa postura. Aqui nós temos, então, a biografia de Paulo Freire, das obras, essa concepção de homem, de compreender essa transformação, essa ação, reflexão e ação. Então, se a escola ela realmente for um espaço para o diálogo, para o debate, muita coisa pode ser evitada, porque o fato desse estudante ele ser participe dessa sociedade, ele já vai se sentir integrado, socializado dentro desse espaço, a questão da cultura, da invasão, do antidiálogo da ideologia dominadora, opressora, a invasão da cultura, a temporalidade, a história, a consciência, o ser, né, intransitivo, que não está nem aí, a transitiva ingênua, que é jogar a culpa no outro, e a transitiva crítica, que realmente quer uma transformação dessa sociedade. A cultura, a problematização, a história, a educação, a dimensão dessa pedagogia transformadora, a educação popular, aqui alguns outros teóricos, compartilhar a amorosidade, o fazer crítico, criar, recriar a leitura do mundo, ensinar os sentidos aqui, a participação, o levantamento de hipóteses, questiona, experimenta, reflete. E aqui, nesses demais slides, ele vai repetindo essa questão da humanização, do debate, do diálogo, dessa transformação de uma sociedade mais justa. E ensinar exige o quê? Pesquisar, criticidade, cultura, respeito, estética, ética, metodologia, novidades e aqui as referências. Ok? Aqui nós temos, então, ainda 2 slides sobre subjetividade e um sobre temas contemporâneos. Aqui, o que é essa subjetividade? Né? É a construção dessa psique, dessa personalidade, através do quê? Né? O homem nasce um ser biológico, ele transforma através da sociedade. Então, para que serve isso? Que mundo é esse? Do quadro negro às telas. Quais são as nossas opiniões, as nossas dúvidas, os nossos segredos, os estilos, os gêneros, os medos? Aqui, novamente, uma comparação entre o ensino convencional e o inovador. Aqui a subjetividade, o sujeito, a questão da lógica, o homem, a mulher. O que é essa subjetividade? É o íntimo do indivíduo, cada um é um dentro de um contexto, dentro dessa escola. Então, por isso que eu falo que a escola
ela é cheia de conteúdos para nós estudarmos. Aqui um pouco sobre Foucault, que ele coloca dessa questão da dominação dentro da escola, as relações interpessoais, o projeto de trabalho pedagógico, as ações do educador, o papel da família, da escola, da aprendizagem, o processo disciplinar, o subjetivismo educacional. Por isso que é necessário discutir o que é indisciplina. E Foucault traz, né, dessa crueldade da escola. Cadê a sua autonomia, criatura? Tem a escola, o Estado, a família, o trabalho e a igreja. E daí? Cadê você? Onde é que está você? Você não tem poder para nada, né? Aqui um outro slide trazendo um pouco mais dessa subjetividade, tá? Dessa questão da questão da subjetividade. Aqui, ó. O que é poder? É o poder do exercício, e o poder mais importante é darmos conta de nós mesmos. A questão da coerção, da influência. Então, na escola existe muita manipulação de poder. Nas instituições, de uma maneira geral. Tá? As questões econômicas, simbólicas, subjetivas, coerciva, os recursos, o poder, a influência, corpo, espaço, a domicialização do corpo, esse corpo que está dentro da escola, e essa confusão. Novamente, aqui sobre a questão da indisciplina, eu acho que esse aqui eu já tinha visto. Peguei o slide errado. Já. Então, falta aqui nós vermos a questão dos temas contemporâneos, que hoje, dentro do ensino, de qualquer categoria de ensino, é necessário, até no ensino superior, trabalharmos, então, os temas contemporâneos. Aqui os transversais, ainda no antigo documento, e aqui nós temos, então, os temas contemporâneos, que é o meio ambiente, a economia, a saúde, a cidadania, a ciência, a tecnologia, a educação tecnológica, o ensino híbrido, o ensino à distância, o remoto, né? Tomara que a gente saia desse remoto aí. A questão do futuro, dos sonhos, da carreira, das doenças, a depressão, como nós já vimos, os distúrbios de aprendizagem, criar programas, projetos, planos de ações, debate, criar grupos para soluções de problemas da escola, mediação de conflitos, trabalhar essa questão da exclusão, da separação, da integração e da inclusão, alinhar a escola da ponte, a abordagem Regia Emília, o projeto âncora, e tantas escolas aí que vocês viram no decorrer das nossas aulas. Acho que aqui pifou. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Como é que foi essa disciplina para vocês? Fiquem à vontade. Não tenho dúvida, professora. Quero agradecer a professora, foi bem legal, né? O aprendizado. Eu tenho notado pessoalmente a dificuldade. A gente tem um programa na igreja que acolhe crianças com deficiência. E eu tive a oportunidade esse fim de semana de ficar com apenas uma criança autista e eu quase enlouqueci. Como é muito difícil. Então, olha como eu fico com 4 agora de tarde. Não tem condição, professora, é demais, não dá. A menina não era 220, ela era 350, e daí eu falei, tem certeza que é autismo? Porque parece
que é imperativa, mas diz que já foi diagnosticada tudo e ela não brinca com ninguém, dá muito trabalho mesmo cuidar de criança na É porque escola nós também. temos aí, né, Andressa, o leve, o moderado e o severo, né? Provavelmente ela é de Uhum. moderada para severa. Ela tem acho uns 3 aninhos assim, mas eu falei coitada da mãe, coitada dos professores. E isso que eu fiquei com ela uns 15 minutos só para a pessoa que é responsável poder ir tomar um cafezinho, tomar um ar. E eu fiquei Então, cansada. uma coisa que nós estamos notando, que tem muita gente que critica o governo atual, eu acho assim que nós temos que ponderar as coisas, sermos pessoas ponderadas, tentarmos trazer um pouco de sapiência, de sabedoria, em separar o joio do trigo. Igual eu não sou perfeita, eu também falho. Mas a questão do fechamento das escolas especiais, que foi proposto pela Dilma, isso aí não tem condições. Felizmente, no Paraná, as escolas especializadas elas estão abertas. Por quê? Nós estamos tendo fila, tá? De estudantes que foram para o ensino comum e os pais estão entendendo que eles têm que voltar para o ensino especializado. Porque se nós lá na escola especializada atendemos grupos pequenos, ontem eu fiquei olhando uma cena. Tinha 3 profissionais com uma, e ela estava dando o baile dos 3. Tá? Só que hoje nós estamos conseguindo fazer isso, porque muitos pais não estão levando os estudantes. Mas ano que vem, o governo quer que a gente atende 9. Misericórdia, professora. Não tem como. É inviável. Eu atendo 4. Eu fiquei Junto, num olhando, grupinho. observando, tinham 4 crianças com deficiência. Uma era deficiente física mesmo, né? Daí tinha 2 com autismo e uma que eles não sabem o diagnóstico ainda, mas ela também, misericórdia, ela não dá sossego. Olha, eu assim, né? Eu já fui radical, já fui contra as escolas especializadas, né? O governo atual, por uma chamada nacional e por uma solicitação de muitos estados em reabrir, ele reformulou a documentação. Está lá com o TOEFL, né? Daí tem os que, porque isso é preconceito. Não, Gente, professora, não tem como deixar com preconceito os é você outros. preconceito é você deixar um estudante lá no ensino comum correndo no pátio porque ninguém dá conta. Eles têm uma sala separada, eles fogem, daí vão para outra salinha das outras crianças. As outras crianças não conseguem, porque eles não dão sossego. E daí eu fiquei pensando, falei, eu até pensei na professora, falei, coitada, essa professora é uma santa mesmo, porque eu, honestamente, professora, acho que eu não dou conta, eu não consigo. Não, eu gosto de caso, eu gosto de moderado e severo. Não, eu achei, olha, é um dom, um talento, porque não é fácil. Eu falei para meu esposo, eu nunca quis que um culto terminasse tão rápido na minha vida. Eu queria que aquilo acabasse logo. Então, daí eu vou te explicar uma coisa séria. Aí querem que esses estudantes vão para o ensino comum, sabe? Por quê? Porque é mais barato para o governo. Lógico que uma escola especializada, então não mandaram fechar as escolas especiais porque eram queridos, amorosos. Não, para gastar menos. Porque, lógico, no ensino comum você tem 30, no ensino especializado, no máximo é 10, 12. Aí, o que a prefeitura tem feito? Tem colocado eles em sala de recurso, em classe especial, Aí o pai vê que a criança não aprende. Olha, tem um caso que eu vou comentar de um menino que eu conheci, que ele é autista. E ele ia no ensino comum.
Aí a mãe me contou que ele ficava lá na Escola Brandão. Não sei se vocês conhecem a Escola Brandão, aqui no perto da prefeitura ali, que é o colégio modelo da prefeitura. Aí disse que a mãe ele ficava correndo o pátio inteiro. Aí um dia eu conversei com a mãe, tal, a mãe matriculou ele na escola especializada. Ele não para, ele é um autista moderado, mas ele está lendo e escrevendo, gente. A minha Então, massagista, professora, o filho dela tem 9 anos e é autista. Ela paga Kumon. Eu falei para ela, tem necessidade? Ela falou que ele só aprende no Kumon. Na escola ele só o dá Kumon trabalho. é muito bom. Não, isso aí tem que ser revisto, gente. Tem que ser revisto, tem que ser feita uma reavaliação. Nós estamos com fila de matrícula. Nós não tem estudantes saindo pela janela. Ah, por quê? Aí os pais deixam lá 1 ano, 2 anos, e veem que o estudante não vai para frente. Que daí, né, nós fizemos um trabalho mais individualizado. Não estou dizendo que fizemos milagre também, porque também não dá, né? Pessoal, alguma reclamação de mim, das minhas aulas? Fiquem à vontade. Bem capaz, né, prof? Mas bem capaz. Não, minha filha, porque ultimamente a gente só leva ao lado. Não, eu tenho que agradecer, suas aulas me ajudaram muito. Eu fiz uma entrevista, fiz um processo seletivo para trabalhar na área educacional, passei. Aí ontem eu fiz a entrevista individual, aí as meninas me passaram o caso que provavelmente eu iria pegar, né, da criancinha. É um menininho de 2 anos, bem pequenininho, mas ele é autista. Aí eu seria a tutora dele. Aí elas estavam me explicando como que seria e tal, aí hoje eu vou ter a confirmação de se fui contratada ou não. Aí na hora que elas começaram a me contar o caso, eu falei, meu Deus, a professora Edi, eu vou ter que conversar com ela no que vem para eu conseguir lidar com tudo isso. Pode, eu te ajudo sim, pode, lógico. Lógico. Estou sempre à disposição de vocês. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Só agradecer mesmo, professora. Muito obrigada pelas aulas, pelo aprendizado, pela maneira como você expõe. Eu acho que isso facilita muito. E a gente queria ter mais aula com você, né? Não sei, né? Não sei. Vocês sabem que eu tenho umas diferenças aí, né? Então, complica. Tem professor que a gente quer que fique o ano inteiro. Tem alguns que a gente não quer, não vê nunca mais, mas você é aquela que a gente queria ter. Pois é, mas é que vocês sabem o meu problema, né? Deixa eu desligar aqui. Mas muito obrigada. Espera aí, vou desligar.